E aí, pessoal do meu canal, tudo bem? Hoje a gente vai estar resolvendo um exercício de expressão numérica envolvendo frações, beleza? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente poder fazer a nossa interação aí, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai resolver esse exercício 7 aí, era uma questão aí, nós vamos estar resolvendo, tá? É uma expressão numérica, como vocês podem ver. Eu deixei aqui do ladinho a regrinha de como resolver essa expressão numérica aí. Nós temos aí, ó, resolver o que está dentro dos parênteses, colchetes e chaves, né? Na ordem das seguintes operações: potência e raízes, multiplicação e divisão, e depois, por último, adição e subtração. Então, essa ordem também se aplica aqui para as frações, tá? Então, a gente tem que resolver o que está dentro dos parênteses, e dentro desses parênteses, nós temos que começar. Vocês podem observar dentro dos parênteses que nós temos essa raiz aqui, ó. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Para não misturar os cálculos, vamos calcular essa raiz aqui do ladinho, porque ela vai ser o cálculo da primeira. Então, você tem que lembrar como é que calcula raiz quadrada de 9/16. Tá? Bem, tirar a raiz quadrada de uma fração é extrair raiz em cima e raiz no denominador. Né? Só lembrar desse detalhe, é bem simples. Então, raiz quadrada de 9 a gente sabe que é 3. E raiz quadrada de 16 sabemos que é 4. Então é bem simples, bem tranquilo. Então esse primeiro resultado aqui, eu vou deixar em vermelhinho, ó, que a gente sabe que deu 3/4. Tá, professor, o que eu vou fazer com os demais números, as outras operações? Simples, simples, simples. Você vai repetir tudo de novo. Tá? Então, calculou isso aqui, ó, calculei aqui a parte, e as demais operações eu vou repetir. Então, por exemplo, 2/3 aqui elevado ao quadrado, eu vou repeti-lo aqui, ó, 2/3 na linha de baixo, tá? Isso facilita a correção do professor, tá? Você não misturar os rascunhos com o cálculo, respeitando os espaços, tudo bonitinho no seu caderno, nas suas folhas aí, para que o professor possa corrigir amanhã depois aí, um outro professor e tal, né? Fica bem mais fácil. Então, agora, 9/16, ao invés de eu colocar isso, eu vou colocar o resultado desse cálculo aqui embaixo, ó. 3/4. Tá vendo? Então, fica muito fácil corrigir. O aluno tem vezes que faz no caderno ou nas folhas, faz tudo misturado, aí o professor sofre um pouquinho para corrigir. Então, vamos tomar cuidado aí com a organização, tá? 3/8, vou repetir aqui, dividido por 3/2. Então, aqui é uma outra situação agora nessa linha de baixo. Nessa linha de baixo agora nós temos parênteses, né? Temos uma conta de subtração e uma divisão dentro dos parênteses. Então, nessa situação agora, nesse probleminha aí, o que nós vamos fazer? Bem, olhando aqui na nossa tabelinha, ele fala que a operação que tem que ser resolvida é divisão. Vou colocar aqui no rascunho e vamos só deixar aqui em vermelhinho só o resultado dessa conta, tá? Para não misturar esses cálculos com a nossa expressão numérica. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou calcular aqui do ladinho. 3/8, tá? Dividido por 3/2. Bem, aqui tem que lembrar da técnica da divisão de fração. Se você não sabe, vai aí no meu canal, tem outros vídeos explicando sobre a divisão da onde, por quê, como fazer, tá? E é bem interessante. Seria bacana se você fosse aí e assistisse, caso não lembre como é que faz a divisão. Então aqui eu vou fazer só o cálculo direto, tá? Não vou aí explicar da onde nem por quê. Como é que a gente resolve? Repete a primeira, que é 3/8, e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Essa é a regra da divisão de fração. Então, 3/8 vezes 2 em cima, tá? E o 3 embaixo. E aí você pode simplificar antes ou depois. Aqui, para facilitar a minha vida, eu já vou simplificar antes. Ou seja, eu estou vendo que aqui tem o 3 em cima, 3 embaixo. Vamos simplificar por 3, tá? Vai dar 1. E vou simplificar o 8 com o 2, porque são pares. Posso dividir por 2, ou seja, dividindo por 2, em cima vai ficar 1, e aqui embaixo vai ficar 4. Realizando esse cálculo, então, se você quiser se multiplicar e depois dividir, não tem problema. Ó. 1 vezes 1 deu 1, e 4 vezes 1 deu 4. Então, deu 1/4. Professor, e se eu não lembrar dessa tua técnica de simplificar antes? Olha, você chegar numa fração 3 vezes 2, 6, e 8 vezes 3, 24. Aí você teria que lembrar, né, que 6 e 24
Dá para dividir por 6, dá para dividir por 2, simplificar depois, mas sem problema. Mas é sempre ideal simplificar, porque senão as frações ficam os números muito altos, e isso dificulta o nosso trabalho. Então aqui, ó, 3 oitavos dividido por 3 meios, vimos que deu 1/4. Vou deixar anotadinho aqui em vermelho aqui embaixo, que foi o resultado que nós encontramos. Professor, e agora? Resolvemos a divisão. Sem problema, meninos. Vamos lá, garotada. Ó, vamos repetir aqui, então, 2/3 ao quadrado. Vamos repetir na linha de baixo. 2/3 ao quadrado. Tá um pouquinho devagar para escrever, porque eu estou escrevendo no teclado aqui do notebook, tá? Tô sem mouse hoje. Mas, vou abrir parênteses de novo. 3/4, olha que interessante que deu aqui, ó. 3/4 menos 1/4. Olha que bacana. Porque essa divisão que eu realizei, né, deu 1/4. Bem, aí ficou os parênteses aqui pra gente resolver. E o que eu vou fazer já? Como aqui também tem essa potência, e aqui tem esse parênteses, eu já vou resolver as duas juntos. Vou fazer os dois ao mesmo tempo para facilitar e um pouquinho mais rápido também. Então, olha só. O que é 2/3 ao quadrado, né? 2/3 ao quadrado, vou fazer aqui no rascunho? Vamos fazer, né? Porque, ó, vou fazer aqui do ladinho de novo, ó. Então, 2/3 elevado ao quadrado. Vou colocar aqui no rascunho, tá, gente? Então, lembre que aqui é só rascunho. A gente sabe que 2/3 ao quadrado é 2/3 vezes 2/3, ó. 2 em cima, 2/3 vezes 2/3. Tá. Professor, como é que multiplica a fração? Também tem vídeo no meu canal, vai lá, assista. Tem os porquê, da onde vem, como faz. É muito bacana, vai lá e assistir, tá bom? Então aqui vai dar 4 em cima, 9 embaixo. Ou seja, 2 vezes 2, 3 vezes 3. Então aqui eu vou anotar de vermelho. Que a gente fez essa conta aqui, que é uma potência, né? O professor poderia ter resolvido lá em cima? Pode. Mas aqui eu deixei para resolver para mostrar para vocês que primeiro resolve o que está dentro dos parênteses, seguindo aquela ordem bonitinha, né? Então aqui deu 4/9. E aqui dentro desse último parênteses aqui, bem, esse último parênteses aqui, ó, a gente sabe que é uma subtração de fração com o mesmo denominador. Aí é muito fácil, né? Repete a de cima, subtrai em cima e repete a de baixo. Então, 3 menos 1, 2. E repete o 4. 2/4. Só que 2/4, olha só, dá par em cima, par embaixo. Professor, divide por 2. Isso mesmo. Vamos dividir por 2. Então vai ficar meio. Né? 2/4 a gente sabe que é a mesma coisa que meio. Olha que moleza que ficou agora. Toda aquela expressão, ela se resumiu nisso daqui, ó, em 4/9, que é esse resultado de 2/3, mais o resultado da subtração dessa fração, que é meio. Então, mais meio. Olha que legal isso daqui, gente. E agora, como é que a gente vai fazer essa soma quando o denominador é diferente? Bem, você pode usar MMC, tem um monte de situações que você pode usar. Aqui, eu vou usar aquela técnica da borboletinha ou multiplicação cruzada. Ela funciona assim, ó. Eu vou multiplicar os dois de baixo. Por que multiplicar os dois de baixo? Vai lá no meu canal e assista o vídeo da adição de frações, tá? Ele vai explicar por que eu posso fazer isso. 9 vezes 2 é 18. Ó, 18 tem na tabuada do 9, tem na tabuada do 2, então ela é um número múltiplo comum do 9 e do 2. 2 vezes 4, multiplicando o cruzado, é 8. E 9 vezes 1, ó, 9 vezes 1, por isso que é multiplicação cruzada, 9, porque os denominadores são diferentes. Nesse caso, eu estou fazendo uma soma. Então, somando 8 com 9 em cima, vai dar 17. E no denominador, 18. Opa, 18. É a forma que eu explico, porque eu falo para meus alunos que eu não consigo falar 18, então eu falo 18. É mais bacana, né? 18. Então aqui, ó, vamos ver aqui se tem um gabarito. 17, 18 oitavos. Ó, tá aqui a letra D, a resposta. 17, 18 oitavos. Então vamos só retomar rapidinho. A nossa expressão original era essa. Qual que é a ordem de resolução, pessoal? Resolver o que está dentro dos parênteses, potências e raízes dentro dos parênteses. Mas aqui tinha a raiz, então resolvi primeiro a raiz dentro dos parênteses,
Depois eu tinha que resolver a divisão ou multiplicação, dependendo qual aparecer. Se apareceu a divisão, resolvemos a divisão, que deu 1/4. Depois ficou esses dois parênteses, então eu resolvi o parênteses aqui da potência e resolvi o parênteses da subtração. E chegamos aos cálculos de 4 nonos em meio. Como os denominadores eram diferentes, tinha a opção de MMC, eu escolhi fazer pela multiplicação cruzada, né? Multiplica os dois de baixo e cruza. E chegamos a 17, 18 avos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Deixo para vocês, então, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, gente. Um abraço para vocês aí.